decretos, né, a competência dos decretos, quem tem competência, se é a União, se é Estado, se é município, né? Então, esse é o objetivo principal e a partir daqui eu falo dos decretos. Pessoal, o decreto, até parece aquele incidente do desembargador lá, decreto não é lei, não é verdade? Realmente, decreto não é lei, mas decreto é norma. Decreto é norma. E tem que ser observada. Decreto não é lei, mas é norma. E norma, eu digo sempre, existem dois tipos de norma, as regras e os princípios. E norma tem que ser observada. Eu acho que a decisão do desembargador tem que ser observada. Não é lei, mas é norma. Tudo bem? Então, nem é... Toda lei é norma, mas nem toda norma é lei. Tem norma que é decreto, né? Tudo bem? Então, assim, e vamos começar falando a respeito do decreto, né? O decreto, ele não é lei, ele é um ato administrativo. Às vezes a gente vê os alunos em redes sociais dando viés político para, eu sou contra, sou a favor do decreto, mas você pergunta a natureza jurídica do decreto e a pessoa não fala. Então, o objetivo do debate, o principal objetivo desse debate não é justamente aprofundar, né? E além de um viés superficial de rede social, você saber que decreto é ato administrativo e é ato administrativo privativo do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, esse que é o objetivo. O chefe do Poder Executivo Federal, o presidente, estadual, o governador, municipal, o prefeito, distrital, lá no Distrito Federal, o governador, tudo bem? Então, assim, é um ato administrativo privativo do chefe do Poder Executivo na pirâmide Kelsen. O decreto está abaixo da lei, tá certo? Então, assim, ele tem que observar as leis, as normas supralegais e as normas constitucionais, sob pena de invalidação, tudo bem? Então, o decreto, ele é ato administrativo. A partir desse pequeno trecho, nós já temos a natureza jurídica dos decretos, nós já temos a competência, né, do chefe de emitir os decretos, que é do chefe do Poder Executivo. Vocês já sabem, né, que a posição que o decreto ocupa na pirâmide Kelsen, que ele tem que observar as leis. Vocês sabem que toda lei é norma, mas que nem toda norma é lei, que tem norma que tem e nem por isso não tem que ser observada. A ilicitude é a contrariedade do fato com a norma e não do fato com a lei, né? A conduta, vontade, consciência, finalidade, ação, omissão, é a contrariedade, a conduta ilícita é aquela que bate de frente, que viola a norma jurídica. Seja ela regra, seja ela princípio, tá certo? E às vezes eu vejo os alunos ou as pessoas não sabendo que é, por exemplo, a diferença, por exemplo, de um decreto legislativo ou, por exemplo, um decreto-lei. O decreto-lei, ele não existe mais, mas muitos deles foram recepcionados, no rótulo é decreto, mas entraram. Exemplo, o Código Penal, que é o decreto-lei 2848, que entrou no ordenamento jurídico com força de lei ordinária. Ele não é decreto, né? Tudo bem? O decreto-lei é lá de 1940, né? Trouxe um aspecto meio que totalitário para a espécie normativa, enfim. Nós temos o decreto legislativo. O decreto legislativo já está no rol do artigo 59. Então, professor, o que um decreto tem que ter para ser lei? Aliás, o que um ato tem que ter para ser lei? Primeiro, para ser lei tem que passar pelo crivo, pela atuação do Poder Legislativo, né? Tem que passar pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, pelo Congresso, Câmara dos Deputados, Senado. Se não passa, igual o decreto, ele é publicado pelo Poder Executivo, ele fica lá, por isso não é lei. E outra, as espécies normativas, as leis em sentido amplo, elas têm uma lista lá no artigo 59, né? O professor Peixoto já mencionou o 59. O artigo 59 é onde estão as espécies normativas de natureza primária: decreto legislativo, emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, resoluções. E aí a pessoa confunde, professor, olha, toma cuidado. O decreto que está lá no artigo 59 é o decreto legislativo. O decreto é ato administrativo. O decreto legislativo passa pelo parlamento. Ele trata de matérias exclusivas do Congresso Nacional. E nós tivemos um decreto. Nós tivemos um decreto legislativo. Então é importante isso. Nós tivemos o decreto legislativo número 6. Né? Então nós tivemos um decreto legislativo de número 6 que reconheceu o estado de calamidade, excepcionou o orçamento em execução para destinar verba para enfrentamento da pandemia, o decreto legislativo de número 6, que reconheceu o estado de calamidade. Lembrando, estado de calamidade não é
a mesma coisa que estado de sítio, estado de defesa. Isso já falei em outro vídeo, né, lá um professor Rodolfo pediu para... Né, e houve o reconhecimento, né, o decreto legislativo de número 6 é uma das espécies que faz parte desse debate de hoje. Reconheceu o estado de calamidade, excepcionou o orçamento em execução para destinar a verba para o enfrentamento da pandemia e respaldou no artigo 65. E abrindo também, né, professor Norton? Bom dia a todos, bom dia, professor Gabriel, muito obrigado pelo convite, professora Gabi, professor Norton. Só fazendo um recorte da sua fala, professor, dentro desse decreto aí, além de ter feito essa excepcionalidade em relação ao orçamento, ele cria também aquela do viés do orçamento de guerra, né? Para poder efetivamente destinar verba exclusiva para esse estado de calamidade. Exatamente.